Oi, Kim, bom dia. Gostei muito das tuas considerações. Eu mesmo não tenho crença nenhuma. Eu tenho preocupações, porque seria irreal achar que o MNU é uma força política, que é referência centralizadora do pensamento da esquerda negra brasileira, ou uma organização que tivesse uma linha tática ou estratégica bem definida? Claro que não, nós temos problemas crônicos, tem problema de dubiedades comprometedoras, é, é um MNU híbrido, né? Meio que tudo pode, e nessa vulnerabilidade toda também existe um processo de defesa de pensamentos externos que originariamente não são pensamentos do MNU. É isso que a gente tem que ficar muito atentos, né? Que são defesas, por exemplo, do ponto de vista dos partidos brancos, mesmo de esquerda, né? E militantes do MNU fazem isso, notoriamente fazem isso, ou de governos neoliberais, né? Que, aliás, falando especificamente da própria esquerda, a esquerda brasileira branca já teve oportunidade de mostrar por que veio e nos frustrou, frustrou inclusive em relação ao enfrentamento ao genocídio da nossa população, ao enfrentamento à desigualdade racial no segundo país mais negro do mundo. Então não é que a gente esteja detonando a questão, é que a gente não pode aceitar, né, a defesa intransigente dessa esquerda branca e das suas correntes, ainda interferindo a partir de militantes do MNU, disputando espaço de visão, de ponto de vista, e tentar inclusive cooptar militantes, né, numa linha de pensamento dentro do MNU a partir do ponto de vista externo dessas organizações brancas e desses governos neoliberais. Essa que é a questão, que a gente tem que ficar bem atento a essas coisas, e isso acontece, senão a gente vai virar uma CONEM, vai virar uma CONEM, com todo respeito, né? Mas só que a gente tem que entender que quando houve o primeiro Enem, quando houve aquela cisão, né, aquela dissidência no MNU, muitos setores do movimento negro acreditaram que naquele período, no início da década de 90, que foi o período de implementação do neoliberalismo no mundo todo, com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, o Estado mínimo, que o mundo era diferente, muito bonito e muito contemporâneo, e que todo mundo tinha que ser híbrido, né? E que o terceiro setor mandaria, né, nos movimentos sociais e no movimento negro, e todo mundo teria que fundar uma ONG. Só que isso acabou. Isso não existe. Esse projeto acabou. E o MNU não acabou porque o MNU não entrou nessa onda, né? Então, essa linha de querer se organizar no MNU numa ligação embrionária, por exemplo, com partido A, B ou C, ou seja, o PT ou outro partido, sei lá qual, qualquer um, né? Ela é equivocada. Ela é equivocada. Tipo, ó, nós somos negros do MNU do PT, nós somos negros do MNU do PSOL, nós somos negros do MNU do PSB. Isso é um equívoco. Isso, se acontecer no MNU, é um retrocesso, mas existem forças que se organizam dentro do MNU nessa linha, nessa linha. E que dirigentes do MNU defendem governos neoliberais aquém da sua responsabilidade de se colocar como defensores da linha do MNU. E isso é grave, no meu ponto de vista, mas acontece naturalmente. Acontece naturalmente. As pessoas estão fazendo isso todo o tempo. Todo o tempo. E fiquem atentos com o processo de
desmoralização da companheira Vilma Reis, né? Nesse mesmo sentido, não. Ela é oportunista, ela quis, né, de uma forma entrista, ocupar um espaço no PT. Todo mundo sabe como o PT é, que tem as correntes, tem correlação de forças, tem interesses e tal, e o PT está certo, né? O PT está certo. E, inclusive, né, talvez tenha um movimento de constituir essa senhora policial militar como, naturalmente, um resultado do movimento negro, um resultado que ela é parte da luta, da construção do movimento negro. E não é. E ela não é, todos nós sabemos que ela não é. Mas o fato é que a gente sabe que buscaram uma pessoa, né? Eu não estou contestando a história da pessoa. Se a pessoa ela teve o papel lá na Maria da Penha, se ela é qualificada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que houve um processo de buscar uma pessoa filiar ao partido que, com, de forma pragmática, enfrentou outra candidatura que se aproximava muito da linha do feminismo negro brasileiro e do pensamento do movimento negro brasileiro, muito na linha de Lélia, muito, muito. Agora, se ela é uma pessoa outside, se ela é uma pessoa que ela não é de corrente, não era orgânica do PT, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Se os partidos fazem negociatas, buscam pessoas, inclusive essa senhora, policial militar, foi lá forjada, né? E quantos partidos não fazem negociação para que A, B ou C venha para a legenda e seja candidato a governador, a senador? Isso acontece, qual é o problema? Qual é o problema? Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a defesa e o debate da questão relacionada à Vilma, ela não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Porque ali estava um conceito de um campo do movimento negro soteropolitano que construiu essa candidatura e enredou o PT branco. Essa é a verdade, enredou. E a Vilma conseguiu uma grande extensão de reflexão e de apoio e de motivação no país e no mundo, né? E não é agora que vão dizer que isso não aconteceu, porque aconteceu, aconteceu, existe. Houve uma capacidade intelectual dos companheiros e companheiras que defenderam, articularam e dela própria para construir esse princípio. Só que é o seguinte, o ícone desse princípio tem nome, Vilma Reis. Tem nome. Não quer dizer que os companheiros que estavam e estão juntos ou estiveram juntos não são importantes. Todos são importantes. Mas o nome chama Vilma Reis nesse momento, né? Mesmo que a campanha, agora ela, não sei, venha de onde vier e tem uma história, tem, mas essa não é a questão nesse momento. Porque, inclusive, pode ser usada para dizer, não, não era ela que foi a pensadora disso, da campanha. Mas não é disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um processo que ela, enquanto mulher negra, lésbica, feminista, fez um enfrentamento dentro do Partido dos Trabalhadores, né? E que, aliás, vamos ter mais espaço para reflexão. Por quê? Essa experiência é uma experiência contemporânea numa cidade mais negra do Brasil, que é Salvador, né? O que não quer dizer que foi um pensamento, né, por exemplo, de deuses e deusas, né, de um movimento, né, que nunca aconteceu no Brasil. Ora, vamos com calma para também não passar da conta, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um governador negro, Alceu Colares, que foi vereador, foi depois deputado federal, foi prefeito de Porto Alegre, década de 80, e negão pobre, carteiro,
e veio num processo de redemocratização com Leonel Brizola, com o PDT, que a linha de reconhecer que o país tinha um problema racial veio do PDT, não veio do PT. A questão indígena também veio lá na plataforma do PDT, com o processo de redemocratização, né? Então, nós tivemos aqui, né, um processo que muitas pessoas, eu mesmo muito jovem, com meu tio me levando, participei, né? Oliveira Silveira, dentro do Movimento Negro Unificado no Grupo Palmares, pensou o 20 de novembro, que todo o Brasil hoje celebra, que é importante para nós. Não quer dizer que a gente vai estar dizendo que nós somos os. Olha só, né, a partir daqui a gente vai ver o que vai ser o mundo, o planeta, e localizar que nós somos grandes. Não, que isso? Que é isso? Né? Tem um senador que nós elegemos aqui, que está até hoje, Paulo Paim, até hoje. O Estatuto da Igualdade Racial com problemas, né, com deficiências, mas está aí. Uma Constituição negra, querendo ou não, é uma referência de políticas públicas, né? Tivemos deputados aqui ligados ao MNU, eu mesmo coordenei um mandato do Edson Portillo, né? O Rio de Janeiro teve Benedita da Silva, uma negra doméstica favelada, tem uma história que está aí até hoje, uma referência nossa. Tivemos Jurema Batista, tivemos Marcelo Dias, que começou inclusive num campo do PT, numa corrente, e depois assumiu um mandato do Movimento Negro Unificado, um dos únicos parlamentares do MNU que assumiu um mandato do Movimento Negro Unificado, né? Jurema Batista. Cada estado tem uma história de articulação, né, que forjou essas lideranças parlamentares. Olhem a história da Marielle. Ela cumpriu todos os requisitos, né, de uma menina jovem de favela, se tornou uma profissional, uma acadêmica, uma política, e olha o que aconteceu com ela, né? As assessoras, nossa companheira agora do MNU, Dani Moraes, entre outras que se elegeram deputadas no Rio, uma menina pobre de favela, deputada estadual. Como é que vai dizer que o pensamento agora de um enfrentamento partiu de um local, de uma cidade? Isso não existe. Mas faz com que nós, necessariamente, reflitamos sobre, inclusive, resgatar o histórico de protagonismo de articulações de candidaturas negras nos nossos estados, para dizer, olha, para aí. Porque aí eu comecei a me ligar. Por exemplo, aqui nós tivemos Carlos Santos, que foi um negro eleito e foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e deixou lá um marco nos anais da Assembleia. Nós tivemos um mandato muito ligado ao MNU e outros setores, o Edson Portillo, gostem ou não, cheguem hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e tem uma série de leis, está lá nos anais que nós fizemos, articulamos. Primeiro quilombo urbano do Brasil, colocando o povo de santo na rua no início da década de 2000. Então não tem essa de que protagonismo e tal. E eu estou falando isso daqui porque eu sou daqui, mas se o Kim falar do Ceará, ele vai dizer, olha, mas aqui a gente revolucionou alguma coisa. Se o Zé de Oliveira, se Martinha, se Adeildo falarem lá de Pernambuco, pô, mas aqui a gente fez uma série de coisas também, entendeu? Então a gente tem que debater isso agora. São Paulo, com Milton, com Regina, com Érica Malunquinho, agora que isso, uma trans, entendeu? Então a gente tem que. Realmente eu concordo com Kim, concordo. Crenças, emoções são importantes, mas não são fundamentais para a gente analisar esse período agora. E em relação ao MNU, eu estou muito preocupado, Kim. Muito, muito preocupado. Porque existe um movimento meio que. Ou as pessoas, sei lá, não entendem, ou querem deixar assim, ou é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: eu sou uma pessoa de 53 anos e eu, a minha companheira Carmen, nós decidimos o seguinte: olha, a nossa vida em relação ao MNU é deixar para a nova geração uma instituição
consolidada como uma organização da esquerda negra brasileira que tenha um estatuto, e que não é nem um estatuto, é uma constituinte negra, que referende para daqui mais 40 anos a luta de resistência negra no Brasil. Do nosso ponto de vista, não do ponto de vista do PT, e não do ponto de vista de qualquer corrente do PT ou de qualquer corrente do PSOL, seja partido que for, entendeu? E a nossa responsabilidade é isso, que mexe nesses problemas que tu colocastes, né? Mexe, né? A gente tem que mexer, porque daí sim, daí a gente vai ter que consolidar o MNU como organização política, né? Como diz assim, cortar da nossa própria carne, eu não gosto disso, mas só estou citando porque é popular, né? E mexer com coisas que são muito graves dentro do MNU, né? Tem acúmulo de cargos, é, tem realmente, já teve inclusive mais, né? Agora tem, mas é meio assim, né? Que as pessoas tem pessoas que dizem, não, eu sou do PT, sou da DS, e a DS não está representada, ou articulação de esquerda, eu estou falando do Avante, né? Ou do campo A, do partido tal, ou seja lá do PSOL, que diz o seguinte, não, a gente quer construir mesmo a nossa, o nosso campo, né? Nós somos do tal campo lá do PDT, do PSOL, do PSB, e a gente quer se organizar no MNU assim, porque as pessoas pensam assim. É isso que a gente tem que entender, porque elas foram forjadas lá por essas agremiações partidárias, que de forma alguma, só maluco não sabe que para disputar a política brasileira pelos partidos tradicionais, é óbvio, todos têm o direito de fazer e de estar e tudo mais. Claro que, inclusive, nós do MNU temos a responsabilidade com uma organização forte, talvez mais centrada, né, mais orgânica. Que a questão, as pessoas não são orgânicas, as pessoas não contribuem com o MNU, as pessoas não contribuem com o Movimento Negro Unificado, seja R$ 5 por mês. Então são essas pequenas coisas que a gente tem que mexer no Movimento Negro Unificado. Analisem o que é o estatuto do MNU. Inclusive ali, olha, tem questões que tu vê que são questões até que é meio. Tem alguns artigos que tu vê que é uma coisa meio até da coisa mais associativa, até de ONGs, ou foi lido em algum lugar. Isso aí foi feito em Lauro de Freitas, foi em 2005, né? Então, é isso. Claro, é como até o Mandela citou aí no texto, é uma questão que nós somos um país federativo, continental, não temos núcleo, não temos ainda uma forma de organização, e não existe ainda na cultura do movimento negro brasileiro, talvez, uma dedicação para uma organização como o MNU, porque a gente está num país desse jeito, olha o que é a pandemia, o nosso povo sendo basicamente assassinado pelo Estado, né? Pelo vírus e pelo Estado, e a gente trata muito da nossa vida pessoal, da nossa ascensão política e profissional, e às vezes poucas pessoas se dedicam a esse pensamento de consolidação do movimento negro unificado. Mas eu acho, Kim, que as tuas considerações foram importantes. Torcedor do vovô do Ceará tem coisas boas, né, nego? Tem coisas boas, tá bom? Um grande abraço a todos e todas. Eu acho que a gente tem mesmo que participar, e eu chamo a atenção, coloco essa proposta. Quem sabe a gente faz uma live interna do MNU. Qual é o problema? Entra no Zoom lá, alguém organiza, ó, tal dia vai ter a live nossa do Movimento Negro Unificado, né? É, pode ser uma live nacional, né? Deixa as pessoas entrarem, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensarem, tá? Um grande axé para todo mundo, se cuidem. Um abraço.